hoje nós vamos dar abertura à nossa série Mais Um para Jesus. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre mais um cumprindo a missão. Na sua oração sacerdotal, Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele fez essa oração aqui, ó. Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Palavras de Jesus, na sua oração sacerdotal, do capítulo 17, do Evangelho escrito por João. E o apóstolo Paulo, queridos, entendeu essa palavra de Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi alcançado por essa oração que Jesus fez. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque lá em Atos capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: a coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Eu fico pensando, queridos, que são poucas pessoas que têm a mentalidade, a consciência que o apóstolo Paulo tinha. E se nós, queridos, analisarmos muito bem nos dias de hoje, parece que aconteceu um esfriamento na nossa vida. Não existe mais entre nós essa fala inicial, na parte A de Atos, capítulo 20, 24, quando Paulo começa o verso dizendo: a coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão. Para muita gente que está sentado aqui nessa noite, a coisa mais importante da sua vida não é cumprir a missão que Jesus deixou para ser cumprida. Os seus valores não são os mesmos valores de Jesus. Para muita gente aqui que está sentada aqui nessa noite, os princípios do reino de Deus, a ordem expressa de Jesus na sua palavra, não é mais para você a coisa mais importante para você cumprir. Por que eu estou dizendo isso? Porque para muitas pessoas aqui não há espaço na sua agenda para que você cumpra a coisa mais importante que Jesus, ele deixou para você cumprir. Na verdade, querido, se você não entende a urgência de anunciar a mensagem da cruz, você não entende a gravidade do pecado. Quando a gente não tem a urgência, quando a gente não tem o entendimento de que a coisa mais importante para nós deve ser a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem da cruz, quando a gente não consegue mais compreender essa verdade, a gente também não entende a gravidade do pecado. Muitas pessoas no mundo não fazem muito mais do que somente existir. Na verdade, essas pessoas não entenderam que Deus as criou com uma missão de vida. Deus criou você com um propósito maior, que ultrapassa a sua existência, subsistência e negócios pessoais. Na verdade, você e eu estamos aqui neste mundo para completar a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na verdade, eu e você como igreja estamos aqui neste mundo para dar continuidade tudo aquilo que Jesus, ele começou a realizar. Em essência,
seu maior investimento aqui na terra é amar pessoas que Deus ama. É literalmente se importar com aqueles que Deus se importa. Assim sendo, cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa amar aqueles que estão distantes do reino de Deus. E é interessante, queridos, que quando a gente olha para a Sagrada Escritura, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber algo interessante. A gente vai perceber que a missão de Jesus é tão importante que ele repetiu ela 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 diferentes livros da Bíblia. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele ordenou o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. No Evangelho de Marcos, ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. No Evangelho de Lucas, ele afirmou o seguinte: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. No Evangelho de João, a Bíblia diz assim, ele disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Em Atos está escrito: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, depois de observar essas declarações de Jesus Cristo e ver a importância dessa missão, é interessante também nessa noite a gente pensar que o próprio Jesus Cristo, ele entendeu de forma nítida a missão da sua vida, quando ele afirmou várias vezes o seguinte: primeiro, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Jesus, ele tinha consciência da sua missão. Jesus sabia exatamente por que ele estava no mundo. Jesus sabia a quem ele deveria alcançar. Lá no Evangelho de João, capítulo 18, verso 37, ele disse: foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Lá em João, capítulo 12, verso 46, ele disse assim: eu vim como uma luz para brilhar nesse mundo escuro, para que todos que ponham sua confiança em mim não fiquem mais na escuridão. Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou. Palavras de Jesus, um homem que entendeu claramente a sua missão sobre a terra. E se quisermos viver um cristianismo de amor, à semelhança de Jesus Cristo, não podemos deixar de cumprir a semelhança de Cristo, a missão que também é nossa. Por isso, queridos, diante dessa verdade, não permita que a grande comissão se transforme em uma grande omissão na sua vida. Deus, ele nos comissionou. Deus, ele nos deu um destino profético. Pastor, o que seria um destino profético?
Querido, o destino profético é trazer a realidade do céu para a terra. E queridos, quando eu e você compartilhamos do Evangelho, quando eu e você temos a consciência de que nós somos mensageiros do Rei aqui na terra, quando nós abrimos a nossa boca para compartilhar a nossa vida, da nossa salvação, do Evangelho que transformou a nossa história, nós estamos tendo então uma postura profética que está trazendo a realidade de Deus, a realidade da salvação, a realidade da restauração para o mundo pecaminoso. Se você não entende, querido, a sua missão de vida, você não pode reclamar das barricadas na tua porta. Você sabe por causa de que tem barricada na sua porta? É para você abrir a tua boca e falar do amor de Jesus. É para você compartilhar o Evangelho. É para você levar esperança para aqueles que estão vivendo sem esperança. A responsabilidade é tua. Se tem uma barricada no teu portão, isso significa dizer que ali tem um campo missionário, que ali tem gente que precisa da unção, da graça que te alcançou. Tem gente aqui que já entendeu isso. Está movimentando céu e terra. Está fazendo um reboliço na sua rua. Mas outros aqui têm agido como um covarde. Você não foi chamado para ter um espírito de covardia. Deus te capacitou com graça, poder, unção. A força não está no braço deles, a força está no nome e no poder de Cristo Jesus. Quer lugar melhor para evangelizar? Quer lugar melhor para falar do amor de Jesus? Quer o melhor lugar para confrontar as trevas, o pecado? Deus tem nos dado o melhor momento dessa história, irmãos. Igreja, Deus tem nos dado o melhor momento desse tempo. Ei, esse é o tempo da igreja. Não ficar cantando sobre avivamento, mas viver na prática de vida diária, esse avivamento que a gente canta. Tem muita gente permitindo que a grande comissão se transforme numa grande omissão. Entenda uma coisa, Deus ele quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo com ele. Por isso Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia com a missão de amar aqueles que são alvo do seu amor. Somos os mensageiros do amor de Deus e desse plano redentor para o mundo. A Bíblia diz: fomos enviados para falar em nome de Cristo. Então, levanta a tua mão para o céu aí e diga assim: eu fui enviado para falar do amor de Jesus. Eu fui revestido para profetizar no nome de Jesus. Você tem autoridade, você foi revestido, você tem unção, você tem poder, você tem filiação, você tem paternidade. Você é filho e filha amada do Senhor. Então pegue essa autoridade que foi liberada para você no céu e com sabedoria pregue a mensagem. Dessa forma a Bíblia nos apresenta então aqui várias razões pelas quais cumprir a nossa missão é algo tão importante. Pastor, por que é tão importante ser mais um cumprindo a missão? Primeiro,
Cumprir a missão é uma responsabilidade pessoal. Todos nós que estamos aqui, de forma individual e pessoal, temos a responsabilidade de cumprir a missão. Olha só que texto maravilhoso, lá de Ezequiel capítulo 3, verso 18, porque ele aponta para nós algumas verdades que a gente precisa entender. A gente não pode ler um verso desse como se a gente estivesse lendo um jornal ou um livro comum. Quando a gente se depara com um verso desse da palavra de Deus, isso aqui precisa causar temor no nosso coração. A gente precisa ler isso aqui de forma que essa palavra ela entre no nosso coração e cause em nós o temor que a gente precisa para cumprirmos o nosso chamado e a nossa missão. A Bíblia diz aqui: se eu anunciar, e ele tem anunciado, dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu lugar de trabalho, na escola, na faculdade, nos seus relacionamentos sociais, Deus ele tem anunciado, ele tem falado. Tem anunciado o que, pastor? Olha aqui: se eu anunciar que um homem mau vai morrer, Deus tem anunciado isso nos últimos dias. Deus tem anunciado isso com relação ao nosso pai, a nossa mãe, nossos tios, nossos irmãos, que eles vão morrer, que o dia deles partir está chegando. Deus já está anunciando a morte do homem mau, do homem pecador, do homem que está vivendo na imoralidade, no pecado. E você não avisar a esse homem para que pare de fazer o que é mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador. E você será responsável pela morte dele. Para muita gente aqui, isso aqui não faz sentido. Para muita gente aqui, isso aqui não mexe em nada com você. Você não está nem aí para as pessoas que estão morrendo sem Jesus perto de você, na sua família, seus amigos. Você é indiferente. Só que se Deus disse a você que você deveria avisar o homem mau e você não avisou, você tem uma responsabilidade aí. Na verdade, queridos, todas as pessoas são individualmente responsáveis perante Deus, mas nós temos uma responsabilidade especial de advertir aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo sobre as consequências de rejeitarem a salvação que Deus oferece. E nessa missão que não é do irmão que está ao teu lado, e nessa missão que não é uma missão, querido, de um outro cristão, é a tua missão, é algo pessoal, é algo individual, é algo que Deus já tratou com você, é algo que Deus falou com você, não falou com o pastor, não falou com o líder da célula, não falou com o líder do ministério. Deus foi direto a você e disse: se você não avisar o homem mau e ele morrer nos seus pecados, você será responsável pela morte dele. Queridos, nós não podemos falhar na nossa missão, porque se falharmos, Deus nos considerará responsável pelo que acontecerá a eles. Pastor, eu estou ficando com medo desse negócio. Deus não quer que você fique com medo. Esse fato aqui não deve causar medo em nós, mas sim nos motivar a começar a compartilhar a nossa fé, nosso Cristo, nosso testemunho de vida com outras pessoas, evitando assim que nos tornemos pessoas insensíveis ou desinteressadas na salvação de alguém. É interessante que o apóstolo Paulo, ele se sentia responsável por pregar esse evangelho, quando ele disse o seguinte:
Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. O ai de mim aqui é o ai de mim de gente que tem a consciência de que é responsável por pregar essa mensagem. Quantas pessoas irão para o céu por causa da mensagem do Evangelho que você tem pregado? Quantas pessoas estão caminhando para o céu porque você tem se levantado nesse tempo e você tem pregado a mensagem do amor de Jesus para elas? Quantas? Quantas pessoas irão para o céu por causa do teu testemunho de vida? Saia daqui nessa noite com uma consciência de que você é alguém que precisa se responsabilizar por aquilo que o Senhor tem entregado para você fazer. Que todos nós tenhamos a consciência do ai de mim com relação à pregação das boas novas do reino de Deus. O ai de mim me torna responsável por abrir a minha boca e entregar a mensagem que o Senhor Jesus já me deu. A melhor mensagem não é aquela que você ouve, é aquela que você vive. A melhor mensagem, você possui ela, se você tem vida com Deus. Se você tem vida com Deus, você tem uma poderosa mensagem aí. E é por isso que o Senhor tem revestido você de autoridade, de unção, porque Ele acredita no teu potencial, Ele acredita quem você é nas mãos dEle, Ele acredita que você, ao abrir a tua boca para qualquer pessoa que seja, a palavra será liberada ao teu coração, a mensagem vai chegar àquela vida e ela será transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Só que isso não vibra mais a igreja. A gente perdeu essa motivação, porque a gente perdeu a paixão. Hoje, meu irmão, o que mais importa é o teu umbigo. Você só fica olhando para ele. Fica olhando tanto para ele que você não consegue levantar a tua cabeça e ver que tem gente que precisa de você e que as necessidades dela é muito maior do que a tua. Mas cada um de nós vamos prestar conta. E naquele dia vai ser forte. E deixa eu dizer uma coisa para você. Esse dia já está à porta. Esse dia já está à porta. Pastor, por que é tão importante eu cumprir a minha missão? 2. Cumprir a missão é uma honra. Embora seja uma grande responsabilidade amar as pessoas que Deus nos deu para amar, é também uma incrível honra ser usado por Deus como um porta-voz da sua mensagem de amor. Você precisa se sentir honrado ao compartilhar as boas novas do amor de Deus com outras pessoas. A Bíblia diz aqui: Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dEle e se reconciliem com Ele. Esta é a mensagem maravilhosa que Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. É interessante, queridos, que a nossa missão de amar envolve 2 grandes privilégios. O primeiro privilégio é trabalhar com Deus. O texto bíblico diz que nós somos parceiros de Deus em tudo aquilo que Deus está realizando. Então já é uma honra trabalhar com Deus num projeto que não tem possibilidade de falhar. E uma outra coisa aqui é ser representantes do amor de Deus nesse mundo. É interessante que a gente gosta de ser representante
de tanta coisa, né, Elias? Representante da Ortobon, representante da Elma Chips, representante de tantas outras coisas aí. Só que a gente não se preocupa de ser representantes do reino de Deus. Na verdade, a gente deveria estar preocupado em representar a Deus com uma vida que de fato atraia as pessoas a nós. Na verdade, queridos, nós deveríamos estar preocupados com isso, porque Deus nos convidou para uma obra maravilhosa, para trabalhar com Ele, para representar o seu amor nesse mundo. Nós somos parceiros de Deus na construção do seu reino aqui na terra. A gente precisa entender que agora, como discípulos de Jesus, o nosso papel mudou. A gente não vive mais para nós mesmos. A gente não vive mais pautado nos nossos egoísmos. Não temos mais responsabilidade de buscar nossos próprios interesses. Nossa tarefa agora é representar os interesses de Jesus. E o maior interesse de Jesus é ver pessoas se rendendo aos pés dele. Isso para você não tem princípio de honra? Para mim tem. Porque eu bebia, porque eu cheirava, porque eu andava aí mergulhado no pecado, enlameado na minha vida, mergulhado na imoralidade. E Deus me resgatou do fundo do poço. Deus me limpou, Deus me purificou, Deus me transformou. E hoje, queridos, é uma honra para mim estar trabalhando com Ele, sendo representante do seu amor aqui na terra. Eu me empolgo com isso. Eu vibro com isso. Servir a Jesus não é um peso. Servir a Jesus é uma honra, é um privilégio. Representá-lo com a nossa vida aqui nessa terra. E como representantes do amor de Jesus aqui na terra, devemos espalhar esse amor nos hospitais, nos funerais, na sua faculdade, no seu consultório, nos momentos de lazer que a gente tem, nas conversas com os nossos vizinhos, em qualquer lugar que a gente estiver, ali tem um missionário. Você não é a sua profissão. Você não é a sua profissão. A sua profissão é apenas um disfarce para aquilo que você é. Você é missionário. Mas se você trabalha num banco, você está ali disfarçado de bancário, um missionário disfarçado de bancário, para pregar o amor de Cristo Jesus a pessoas que você lida com ela todos os dias. Balconista disfarce. Médico é um disfarce. Professora, isso tudo é disfarce. Na verdade, você é um missionário. E Deus te colocou naquele lugar para você alcançar vidas que lá estão e que são responsabilidade tua. Todas elas são responsabilidade tua. Então, pregue o Evangelho. Porque isso não é um peso, isso é uma honra. Isso traz satisfação, alegria, contentamento para nós. Por que é tão importante, pastor, cumprir a minha missão? Terceiro, porque cumprir a missão é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta. Está difícil, né, irmãos, esse tempo que a gente está vivendo, né? Tem gente que se muda do bairro, porque o bairro está ficando violento. Está crescendo o número de procuras por condomínios fechados.
Porque as pessoas estão apavoradas e com medo. Mas eu acredito, queridos, que nós somos os grandes responsáveis por muita coisa que está acontecendo ao nosso redor. Aí é muito fácil apontar para o governador, para o prefeito, para os vereadores. É muito fácil falar dos deputados, senadores. É muito fácil pegar e julgar essas pessoas. Nós estamos vivendo essa realidade, por causa deles? Não, por causa de nós. Porque a gente muitas das vezes critica aquilo que a gente faz. Na verdade, aquilo que ele faz é a representação de muita gente que está sentada aqui. Você fala do político, mas você é igualzinho a ele. No seu comportamento diário. Que você não deveria ser assim. É por isso, queridos, que a realidade não muda. Porque o evangelho que a gente prega não mudou nem a gente. Como é que vai mudar as pessoas que estão ao nosso redor? Estou falando alguma mentira? Estou não, irmãos. A mensagem de Pedro perante o Sinédrio precisa ser a nossa mensagem perante o mundo. O que é que Pedro disse? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Há muita gente nesse lugar para encontrar essa salvação. Há muita gente na sua família para encontrar essa salvação. Há muita gente na sua faculdade, no seu trabalho. Há muita gente na sua vizinhança. Há muita gente por onde você anda que precisa ouvir a mensagem da graça de Cristo Jesus. Há muita gente perto de você que precisa ser alcançada por esse amor. No entanto, a não ser que você anuncie o evangelho a essas pessoas, não haverá esperança de salvação para elas. Roberto, eu louvo a Deus, meu irmão, pelo movimento santo e espiritual que vai além de uma canção que está acontecendo na sua rua. De moradores que tiveram a ousadia de abrir o seu portão e botar a cara para fora, para dizer aqui tem um povo que ora, aqui tem um povo que faz voto, aqui tem um povo que jejua, aqui tem um povo que vai ver essa realidade mudar. Mas se você ficar dentro de casa, com o seu portão trancado, você não vai mudar nem a realidade da sua família. Você vai trazer doença para ela, porque o seu medo vai contagiar toda a sua casa e sua família. Casa de paz. Uma oportunidade de Deus para a igreja botar a cara para fora e dizer: ainda nesse bairro aqui existe amor. Ainda na cidade de São Gonçalo existe amor. E esse amor vai alcançar a sua vida e vai transformá-la. Como diz as Escrituras, aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Amém? Não é um fato? Aquele que pedir a ajuda do Senhor não é salvo? Eu pedi e foi salvo. Você pediu e foi salvo. Tem gente aqui nessa noite que vai pedir e vai ser salvo. Mas ele começa então a desenvolver as perguntas. Mas como irão pedir se não crê nele? Em Jesus? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Anunciar a mensagem de salvação
é o único caminho para mudar a realidade das pessoas que estão perto da gente. Pastor, por que é tão importante cumprir a missão? Cumprir a missão é exercer a vontade de Deus em salvar todas as pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas, e isso não significa que todos serão salvos, porque a Bíblia deixa claro que muitos rejeitarão a Cristo. No entanto, o que sabemos é que Ele deseja salvar muitas pessoas. Sendo assim, nunca concorde que alguém esteja excluído da graça de Deus, ou além do alcance dessa graça maravilhosa que é a salvação. Vem cá, menino da Cristolândia, vocês dois aí, vem cá. Você já pensou se alguém dissesse, olhasse para esses dois aí e dissesse assim: não tem mais jeito? Você já imaginou se as pessoas não pregassem o evangelho para vocês dois? Você acha que você estaria onde? Estaria perdido, já estaria morto já. Foi uma pessoa no pé do morro que pregou o evangelho para mim. Graças a Deus eu estava perdido já na vida errada. Uma pessoa como você, pregou o evangelho para mim, graças a Deus, e eu ouvi a palavra do Senhor. Graças a Deus fui alcançado. Você, meu filho? Eu já estaria morto já, porque eu mesmo estava pedindo a morte para mim, que eu não estava mais aguentando. Mas meu primo foi e falou de Deus. Falei que eu queria conhecer esse Deus e ele me libertou. Gente que talvez você não teria coragem de botar a cara para fora e dizer do amor de Jesus para ele. Porque talvez no nosso ponto de vista eram pessoas excluídas da graça maravilhosa de Jesus. Ei, mas aquilo que eu e você excluímos, Deus acolhe, Deus abraça, Deus cuida, Deus salva, Deus liberta. Que Deus continue fazendo a obra que Ele começou na sua vida, na sua vida. Vocês são homens de Deus. Vocês vão crescer, vão ser consolidados. Vocês, no lugar da vergonha de vocês, Deus vai dar dupla honra. Amém? E eles são membros aqui da igreja, porque eles foram batizados aqui. A família de vocês aí. Aplaudam eles, irmãos. Você deveria dar um glória a Deus bem alto agora. Deus abençoe. Campeão da Cristolândia, Deus abençoe. Continue cuidando desses meninos lá. São preciosos e valiosos. Queridos, a Bíblia diz que Deus apresenta para nós o desejo de Deus, ao afirmar o seguinte: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. A Bíblia diz: Ele não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Então aproveite o ano da fé para você cumprir em amor os propósitos de Deus. Aproveite esse tempo que Deus ainda está dando a esse povo e evangelize. Não perca essa oportunidade. Não deixe esse momento passar. Exerça a vontade de Deus em salvar todas as pessoas com a palavra que Ele já liberou para você. Para a gente encerrar, pastor, por que é tão importante eu cumprir minha missão? Porque cumprir a missão é acelerar a volta de Jesus. Hoje em dia há um interesse crescente na volta de Jesus. A pergunta é: quando isso ocorrerá? Isso não é algo de agora, é algo antigo.
Logo antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta, e a resposta de Jesus foi bastante reveladora. Olha aí. Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar sobre as profecias, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão no mundo e não nas profecias. Em essência, o que foi que Jesus disse, pastor? Aqueles discípulos, Jesus disse o seguinte: os detalhes da minha volta não são da sua conta. Jesus foi light. Quando é que o Messias vai voltar? Quando o Senhor vai voltar? Isso não compete a vocês saber. Não é da conta de vocês. O que é da conta de vocês é a missão que lhes fora dada. Vocês não têm que se preocupar com a volta de Jesus. Você tem que se preocupar com pregar o evangelho de Jesus. Porque quanto mais você prega a mensagem, quanto mais você prega o evangelho puro e simples da graça de Jesus, você acelera a volta dele, e vai ser um piscar de olhos. Ele veio, buscou, e você já está lá na eternidade com ele. Não se preocupe com as profecias. Se preocupe em cumprir a sua missão, em acelerar o cumprimento da profecia. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O que sabemos com certeza é isso: Jesus não irá voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir sua palavra tenham ouvido. Ele disse: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunha para toda a humanidade, e então virá o fim. Entenda uma coisa, queridos: o calendário de Deus para a história da humanidade depende de nós cumprirmos a nossa missão, cumprirmos aquilo que nos fora confiado por Jesus Cristo. Jesus disse que antes da sua volta, as boas notícias a respeito do reino de Deus seriam pregadas em todo o mundo. Então evangelizar é a missão de amor de cada discípulo de Jesus. Por isso, não podemos nos desviar da missão que Deus nos confiou. E queridos, o mais fácil nesse tempo é a distração. É fácil nos desviar de nossa missão, porque Satanás nos prefere fazendo qualquer coisa, exceto partilhando a nossa fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contando que não leve ninguém para o céu contigo. Toda boa ação que você faz e que não leva ninguém para o céu pode ser uma distração de Satanás para você. Porque você só vive aí perdendo seu tempo com boas ações, mas o que precisa ser feito por você, que foi comissionado por Deus para você, você não faz. Toda boa ação que não leva ninguém para o céu, a gente tem que fazer o inventário. A gente tem que ter cuidado. Analisar com muito carinho, para não ver se isso aí é uma estratégia do diabo para nos distrair. Ele distrai você com a sua falta de compromisso com a igreja.
Ele distrai você com os entretenimentos. Ele distrai você com tanta coisa. E você sempre usa a mesma desculpa de sempre. Quando é entretenimento, estou com a minha família. Quando é o trabalho, estou cansado demais. Abra teu olho, irmão. Se compromete com a igreja. Se compromete com esse lugar aqui. Se você não quer mais compromisso, olha lá. Mas se posicione no mundo espiritual. Porque nós aqui desse lugar, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, de acelerar a volta de Jesus. Que nesse ano você não se distraia com outras coisas. Que cada um de nós possamos acelerar a volta de Jesus, amando aqueles que ainda não foram alcançados por esse imenso amor que nos alcançou. No verso que lemos, Jesus falou sobre o fim dos tempos para mostrar aos seus discípulos a urgência de pregar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Eu tentei aqui nessa noite ser o mais claro e prático possível. Deus falou com você. Em algum momento aqui o Espírito Santo falou com você. Você já sabe o que você precisa fazer. E sabendo isso, qual vai ser a minha e a sua resposta? Eu gostaria que a sua resposta e a minha resposta fosse a resposta de Paulo, que nós começamos com ela e que eu quero terminar com ela. Paulo entendeu o que Jesus quis dizer lá na oração sacerdotal. O que Jesus profetizou lá aconteceu na vida de Paulo, aconteceu na minha e na sua vida. E qual vai ser a resposta que nós vamos dar? É essa aqui, ó. Fica de pé, por gentileza. E todos juntos vamos ler esse verso bíblico. O importante, repita comigo. Vira para o irmão que está ao teu lado. Repita esse verso de novo aí para ele. Diga assim: o importante pronome pessoal, eu, né? Que eu complete. Pronome pessoal. Paulo disse ali que eu, pronome pessoal. Ele não transferiu a missão dele. Ele poderia te dizer o seguinte: importante é que você complete. Mas ele disse que eu complete. Então bata no peito aí, ó. Diga assim: que eu complete. Diga, Tiago, que eu complete. Quantos aqui têm consciência que Jesus deixou uma missão para você? Glória a Jesus. Vai, irmão, nessa sua missão. Cumpra a missão que o Senhor te deu. Vamos despovoar o inferno e encher o céu. Não com a mensagem nossa, mas com a mensagem da cruz. Com o ousado amor que nos alcançou, que nos curou, que nos libertou e que nos fez ser hoje quem nós somos, filho amado de Deus. Enquanto a gente canta essa canção,
Queria que você adorasse o Senhor aqui hoje. Hoje nós aprendemos por que é importante cumprir a missão. Porque é uma responsabilidade pessoal, é uma honra, é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta, é exercer a vontade de Deus em salvar todas as pessoas e é acelerar a volta de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto a gente adora ao Senhor nesse lugar, você vai estar intercedendo. Deus vai fazer algo grande aqui nessa noite.